viva! Então sejam bem-vindos a mais um caderno de viagens, que é a bagagem de mão, aqui na Pensar Fora da Caixa. Normalmente o Carlos Ribeiro traz-nos sugestões de viagens, de países ou zonas a visitar. Carlos Ribeiro, no programa de hoje vamos fazer precisamente o contrário. Tal e qual. É a não visitar. A não visitar, que é também uma boa sugestão. Tal e qual. Até porque aqui há uns programas atrás nós falávamos da importância da segurança e, no caso, até das vacinas para se viajar para determinados destinos. Ora, todos nós estamos a ouvir o que está a passar no Congo e com a epidemia do ébola, mas nós não vamos falar no Congo. O que está em causa no Congo é uma questão sanitária. Hoje vamos falar do país mais populoso de África. Não o maior em território, mas o mais populoso. Ou seja, estamos a falar da Nigéria. A Nigéria é um país que fica ali no Golfo da Guiné. O arquipélago de São Tomé e Príncipe fica mais ou menos ali umas milhas para o interior do Atlântico, mais ou menos ali em frente. E há quem chame à Nigéria o gigante adormecido. E eventualmente haverá algum dos nossos espectadores que se irá recordar aqui há uns anos atrás, 20 anos atrás, mais coisa menos coisa, umas célebres cartas que vinham da Nigéria, muito bem escritas em inglês, dirigidas a empresários portugueses e não só, por todo o mundo, em que sugeriam um investimento de X milhares de dólares com um retorno absolutamente estúpido. Bem, ora, vindo e isso daquele... seria uma verdade? Não, não era verdade. Houve pessoas que, enfim, se deixaram levar pelaquela forma doce de os cativar, que Sim. depois se deslocaram à Nigéria para recuperar o dinheiro e alguns foram mortos. Pois. Não é? Portanto, eu fiquei no Hotel Sheraton e até chegar ao quarto eu tinha 3 controle de segurança até que conseguisse entrar no quarto. Exatamente para garantirem que não entravam estranhos no hotel e não havia confusões, o que já tinha acontecido anteriormente. Isso é complexo. Muito complexo. Portanto, eu fui em trabalho para todos os efeitos. Aquilo que se pretendia que eu fizesse era... havia um conjunto de expatriados de vários pontos do mundo que estavam num grande projeto. Muitos deles puderam, era o Natal, ou muitos deles puderam regressar e passar o Natal com as famílias, outros tantos não. E os que ficaram para trás estavam, como é que eu ia dizer, quase a atingir o limite para o desespero. Estavam a trabalhar na selva, estavam com todas as condições higiênico-sanitárias de segurança, estavam na selva. Portanto, e o Natal é um período do ano que pesa junto das pessoas, sobretudo as pessoas que têm família. Portanto, havia que animar os espíritos, havia que pôr as pessoas bem dispostas, etc. Ora, eu não sou um animador, mas acharam que eu tinha perfil para a coisa tal e qual, e o domínio da língua inglesa, e também havia alguns espanhóis, e portanto foi isso que se fez. Agora, o que acontece é que na realidade eu não sabia nada da Nigéria, e foi a primeira vez que eu fui à Nigéria. Noutra missão que eu tive em África, eu chamo-lhe mesmo missão, não é? Sim. Noutro país africano, eu fui como que quase empurrado para ir à Nigéria. Eu disse, não, eu à Nigéria não vou. É que não vou mesmo. Só uma vez. Só uma vez e chega, não é? E porquê? Vamos começar por referir que a Nigéria é um país riquíssimo em recursos naturais. Gás, petróleo, prata, pedras preciosas, chumbo. E a nível dos recursos naturais temos a madeira, temos aqueles produtos africanos, a mandioca e todos etc. Portanto, há uma enorme produção agrícola. Muita abundância. E enorme abundância. Portanto, não há ninguém que passe fome naquele país, a não ser que assim o deseje.
mas também é a única vez que eu vi na vida ir numa estrada e estar um corpo abandonado na berma da estrada, obviamente morto, e ninguém parou para prestar auxílio ou pelo menos levar o corpo para ser, enfim, subterrado, não, enterrado. Portanto, o valor da vida humana é muito baixo. Aliás, há aquele problema do grupo do Boko Haram no nordeste da Nigéria, que rapta miúdas, que tem umas características sobre a nível do terrorismo e a nível do tratamento das mulheres que são medievais e, portanto, e que, apesar de todos os esforços, de todo o dinheiro que há no país, atenção, é muito concentrado. Sim. O dinheiro existe, está muito concentrado, não é? Claro. Portanto, e periodicamente o Boko Haram faz um raid às escolas e causa o pânico em várias zonas do país. Se a riqueza e o dinheiro está muito concentrado, provavelmente os índices de corrupção podem aumentar. Esse é o maior problema de todos, a corrupção. E o Sr. Eduardo acabou de tocar realmente aonde dói. A corrupção é um problema gravíssimo em todo o mundo. Veja-se o que se está a passar neste momento em Espanha, aqui bem ao lado. Em África é um problema endémico, não lhe vejo fim à vista. E quanto mais pobres são, eu diria o contrário, quanto mais ricos são os países em recursos naturais, mais pobre é a população e maior é a corrupção. Vamos dar um exemplo: Cabo Verde. Cabo Verde é um país pobre, é um país onde as instituições funcionam, é um país onde há paz, é um país onde acabou de mudar o governo com as eleições, claro, tudo de forma tranquila e o Estado funciona, os partidos sabem qual é o seu lugar, claro, e, portanto, não há recursos naturais, não há espaço para grandes corrupções, não é? Portanto, na Nigéria não. Na Nigéria, todos os dias são movimentados milhares de milhões de dólares, nomeadamente com o petróleo e com o gás. Eu posso dar um exemplo em que vi nem sei muito bem como é que lhe é de chamar-se, um quartel, se uma fortaleza, ou seja, umas instalações americanas onde viviam americanos que estavam ligados à indústria do petróleo e viviam com as suas famílias, mulher, filhos, etc. Portanto, escolas americanas lá dentro, restaurantes, o McDonald's lá dentro, tudo era como se estivessem nos Estados Unidos. Mas os muros tinham uma altura aí de 20 metros e depois tudo eletrificado, arame farpado, segurança nos portões, cada vez que saíam de lá dentro em carros à prova de bala, com vidros fumados, portanto de fora não se conseguia perceber quem é que lá ia dentro. Portanto, este é o panorama de aquela comunidade que está ali porquê? Eles estão ali e submetem-se a este modus vivendi porque o que ganham é de tal forma apetecível que, estando ali meia dúzia de anos, portanto têm o seu futuro garantido. Então nós temos um problema grave de desemprego, temos um problema grave a nível sanitário. Dou um exemplo: entre o aeroporto de Lagos e falávamos há pouco no Hotel Sheraton. Sim. Portanto, o lixo acumulado era da altura de um prédio de 2 andares, de um lado e do outro da estrada. E, portanto, os veículos circulam entre o lixo. Entre o lixo. Portanto, a lixeira de Lagos fica entre a cidade e o aeroporto. E isto é o normal. Não há ninguém que se insurja, não há ninguém que reclame, não há ninguém... E no meio daquilo tudo há pessoas a vasculhar o lixo à procura de algo que possa ser útil. Tal e qual. Ou para eles, ou para vender, trocar, o que seja. Isto é quase para dizer que a justiça não existe. Claro que não. Portanto, num país deste que é um país desrompido, não é? Portanto, que não existem regras, que a regra ali é o dinheiro.
não é? mais Portanto, forte. a empresa que me contratou, por exemplo, desalfandegou-me no aeroporto através de uma agência especializada em desalfandegar ocidentais. Portanto, eu cheguei lá, tinha uma pessoa à minha espera, apresentei Identificação. o meu passaporte, que já levava um visto de Lisboa, visto esse que me criou imensos problemas para outros países, nomeadamente para os Estados Unidos, e que fez os trâmites todos legais para eu, cerca de hora e meia depois, estar fora do aeroporto, senão estaria lá um dia, dois, não sei. Porque no regresso, na entrada do aeroporto, tive 24 horas para sair do país. Portanto, tudo isto é disruptivo. Tudo isto é disruptivo. Ainda teve muitos dias em... 15 dias. 15 dias. Praticamente 15 dias. Portanto, nós estamos perante um país em que a saúde não funciona, obviamente que não funciona, e estamos a corrupção, existe corrupção em tudo, para tudo, desde que nós vamos com as neiras, que é a moeda corrente, à frente. Não se pode dizer no bolso, porque a naira não vale nada, e portanto nós, para levarmos meia dúzia de euros ou de dólares, temos que levar um saco. Porque aquilo representa uma quantidade, um volume de notas, uma coisa absolutamente fora de série. Portanto, são as contingências dos países africanos, da larga maioria dos países africanos. E no meio de tudo isto, há uma certa agressividade quando nos veem a nós brancos, no meio daquelas multidões, porque eles olham para nós e veem dinheiro. Não é? Claro. Portanto, e eu andei em algumas das ruas de Lagos, por exemplo, não andei sozinho, porque foi dito sozinho não, e tudo o que eram bens eu não levava nem relógios, nem pulseiras, nem colar, nada. Portanto, tudo isso foi deixado para trás, porque mata-se por isso. Curiosamente, numa visita que faço a São Tomé e Príncipe, encontro no aeroporto da ilha de São Tomé uma tripulação americana de um jacto particular que estava a fazer escala na ilha de São Tomé, mas estava sediada na Ilha do Príncipe. Então, proporcionou-se estarmos a conversar e eles dizem-me com toda a naturalidade: bem, nós estamos aqui porque somos extremamente bem pagos pelos nigerianos, estamos sediados no Príncipe, eles têm lá um escritório, os negócios são todos feitos com origem na Nigéria, e estamos sujeitos a qualquer hora do dia ou da noite ou qualquer dia da semana a recebermos um telefonema e ter que os levar a qualquer parte do mundo. E somos pagos para isso. Portanto, e é isso que nós fazemos. E tudo isto são negócios que envolvem o gás e envolvem o petróleo. É ali que está o dinheiro, é isso que paga os jactos particulares, que paga as tripulações. Ou seja, num espaço de meia hora, 45 minutos, eu fiquei a saber algo sobre a Nigéria, que eu já sabia alguma coisa, mas não fazia ideia mas em concreto que havia como é que eu ia dizer, na ilha do Príncipe, em território fora da Nigéria, um hub de negócios com jactos particulares para levar os nigerianos a vários pontos do país e fazerem os seus negócios. Claro que estes negócios nunca envolvem a população que vive, na realidade, muito mal. Não passa fome, mas não passa fome porque a floresta claro, os produtos naturais. Tal e qual. Portanto, aquilo que nós podemos recomendar aos nossos ouvintes, a quem costuma acompanhar o caderno de viagens, é que quando vamos para determinados países do terceiro mundo, temos que ter muito cuidado, não só por questões de segurança, mas o que vamos encontrar lá em termos gerais. Claro. Portanto, a Nigéria
não vão. Ora bem, então foi aqui a passagem de Carlos Ribeiro com este caderno de viagens a dar-nos uma sugestão para não irmos à Nigéria. Esta é uma sugestão pela negativa. Exatamente. Hoje é uma sugestão pela negativa. Isso é sugerir que não vamos. Acredito que no próximo programa eventualmente poderemos ter uma sugestão para ir. Tal e qual. para não ir. Por isso, vamos marcar encontro no próximo caderno de viagens, que é aqui a bagagem de mão de Carlos Ribeiro, voltando por aí. Então, na próxima semana, estamos por cá novamente. Até lá. Até para a semana. Uma boa semana.